Olá, bom dia. São 6h08 da manhã do dia 15 de fevereiro de 2024. É uma quinta-feira e bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada sempre. E vamos lá. Naquele dia. A questão é a definição do dia. Sim, muitas vezes a gente, é verdade, não compreendia aquilo que Deus nos trazia enquanto simplicidade do dia. Porque o simples por si só sempre existia. A questão é que a gente sempre complicaria. E por que disso eu falaria? Vamos pensar, sim, num quadro negro. Sim, numa lousa, num quadro verde, numa pedra em que a gente possa colocar o nosso pensamento, muitas vezes de cunho particular, quando é uma poesia que nós vamos demonstrar. A questão é você saber, muitas vezes, até uma simples poesia simplificar. É verdade que tem gente que gosta de palavra difícil usar, gosta da letra complicada, desenha e você não consegue alcançar nem mesmo a própria escrita, quanto mais se fundamentar no texto que colocou na lousa do lugar. Sendo assim, Deus me disse para os meus ossos eu poder usar, sim, como de minha propriedade particular. Mas alguém poderia me perguntar, mas não são seus? Depende. Tem gente que acha no direito de roubar e matar quem está a carregar o osso no lugar. Então, certamente até o direito de propriedade de cunho particular tende a se limitar. Sim, quando alguém se acha no direito de roubar e matar, e muitas vezes até de ocultar o cadáver no lugar para ninguém nunca achar. E aí fica difícil mesmo alguém se apresentar como dono da própria vida que estava a levar. Devo eu, ou poderia eu, Deus, culpar? É verdade que poder a gente pode. Sim, o apóstolo Paulo deixou lá escrito para a gente como fonte de pensar, se na lousa o seu pensamento de cunho particular. Tudo me é permitido, porém, ou nem tudo, me é lícito, me convém. O apóstolo Paulo certamente tinha razão. Sim, basta a gente buscar a raiz da nossa compreensão. E aí é que está, sim, o sentido da vida que a gente quer levar. Se eu soube a minha pedra fundamentar, colocando a minha escrita de vida lá, tal qual eu estive a realizar, qualquer outro que chegar querendo apagar a minha escrita da pedra, que eu estive de fato a herdar como de minha propriedade particular, aí fica difícil. Fica difícil mesmo a gente simplesmente aceitar.
E o simples? O simples passa a se complicar. Sim, sim. Se eu colocar que a minha vida será de reticências e reticências e reticências no lugar, com toda certeza isso me é permitido. Agora é preciso saber se naquele momento me é lícito, me convém assim realizar. Mas sou eu que tenho que isso avaliar. Não cabe a terceiros. Chega lá e apagar 2 pontos, colocar um ponto no lugar, ou deixar o ponto lá e os 2 pontos colocar para diálogo formar, travessão e essa coisa toda. Se eu quero colocar reticências, para a minha vida levar sem ninguém convidar, é do meu direito, sou eu que devo me responsabilizar. Deus não deu a ninguém o direito sobre a escrita do outro. Falar, se apropriar, porque o próprio Evangelho nos diz para você testemunhar daquilo que você esteve a realizar. Não sobre terceiros, a não ser que na sua convivência sobre terceiros você vai falar daquilo que você esteve em vivência comum ali, esteve a realizar. Mas quando fulano esteve a se ausentar do lugar onde você estava, você não pode simplesmente imaginar com o meu convívio era assim, com o convívio dos outros eu não posso. Eu posso falar da convivência comigo, do jeito de tratar, de levantar, de sentar. Sim, porque se o convívio for prolongado, você tem um entendimento do fato. E por que disso eu estou a falar? Muito simples, muito simples. Se um terceiro vier de mim testemunhar, esse terceiro só pode falar daquilo que realmente ele esteve comigo a compartilhar. Pegar a lousa e colocar ali o seu pensar. Não o meu, mas é o dele. O pensar dele. Porque se até uma coisa para um terceiro eu falar, ele tem o direito de interpretar da forma que ele desejar. Porque se eu apresentar uma maçã para um terceiro, ele pode, de fato, até fantasiar. Quantas coisas uma maçã pode nos lembrar? E o simples que eu estava a realizar, dando uma maçã para a fome e a sede, o terceiro matar, ele interpretar que fosse sobre a lei da gravidade que eu estava a falar. E o meu simples ato, ele simplesmente complicar. E por mais que eu venha falar que eu só estava dando uma maçã para a fome e a sede, porque é completo, ele matar, ele resolveu de fato de uma maneira enxergar. É do direito dele realizar. O que eu não posso é me subjugar ao pensamento que ele quer me ofertar. Se a minha consciência estiver limpa, pura, no ato que eu estive a praticar, vou até usar o ditado, muitas vezes, aqui falado, não há cristão que vai fazer eu mudar de opinião. Não há. Não há. Porque a minha consciência, que deve a pedra fundamental da minha vida buscar,
para o meu próprio ato avaliar. Assim eu não vou deixar ninguém de mim se apossar, a cada momento interpretando uma coisa que eu estive a falar, para o seu próprio entendimento mudar. E o tempo todo ficar como o profeta Elias esteve a falar, pula num pé, pula no outro, pula no pé, pula no outro. Se eu tenho uma lousa e a minha consciência sobre essa lousa eu estive a depositar, não há ninguém capaz de minha consciência violentar, para me dar um outro tipo de pensar. Podem interpretar o que eu falar da maneira que desejar, isso não é problema meu. Eu tenho o simples e sobre o simples eu vou caminhar. Se os outros quiserem o simples complicar, problema dos outros. É assim que a minha vida eu costumo levar. Assim é e assim será. Eu posso até dizer para o terceiro, não foi isso que eu estive a realizar. Agora, se você quiser assim pensar, isso é problema seu. Porque a gente pode evitar desgaste. Se assim, de fato, a gente desejar, basta a gente saber o limite da. Eu não vou mais nesse bate-boca entrar. Quer continuar com isso aí, beleza. Eu vou aqui, no meu canto ficar. E é assim. Porque Deus nos convida a seguir até um determinado ponto. Sim. Porque senão a gente não teria necessidade de aprender. Sim, coisas simples. Sim, os sinais de pontuação. Se existem os sinais de pontuação, certamente cabe a gente usar, de fato, na nossa razão, na simplificação. Deus não nos pede um texto corrido que não acaba, não. Até a reticência tem fundamentação. Para o próximo parágrafo, a gente dá fundamentação. Então, não tem como a gente ficar o tempo todo mudando de visão, com o pé solto, no salão. Eu não posso. Sim, eu não posso, mesmo. Ficar o tempo todo de estradão. Imagine a confusão. Você não ter direito. Sim, de escolher um tipo de situação e ter uma visão. Você também tem direito à interpretação. Mas interpretar sobre a sua visão é uma coisa. E você querer imputar sobre o outro que o outro esteve de fato a falar ou a pensar são coisas bem diferentes. E isso nós costumamos usar para o tempo todo a gente viver de manipular. Passando por cima da pedra fundamental de todo e qualquer lugar, na medida que a gente acha que a gente pode assim realizar. E o poder, com toda certeza, a gente sabe muito bem estruturar, saber ligar de onde vem esse poder.
Foi fulano que esteve a me dar. Foi esse livro que veio me sustentar. E assim a gente nunca vai se responsabilizar com o dito interpretar. Porque uma coisa sou eu, de fato, a letra pegar. E o meu pensamento dá. E eu até posso, sim, eu posso até, de fato, mudar. Mas a minha responsabilidade tem que estar lá no momento que eu estive a assinar. E eu tenho que responder. E eu não posso, de fato, simplesmente desviar, colocando, de fato, caminhos para terceiros, terceiros e mais terceiros e mais terceiros e mais terceiros, sem eu nunca me responsabilizar por aquilo que eu estive a praticar. Porque a pedra fundamental tem que estar lá. E se foi terceiro que esteve a lhe mandar, você tem que, de fato, apresentar. Então, você tem que se responsabilizar pelo que você esteve a realizar. E, de fato, o terceiro, se você puder realmente... Aqui, ó. Aqui está. O caminho está aqui. Veio daqui para cá. A responsabilidade aí, sim, eu posso compartilhar. A questão é a gente ficar solto no lugar. Imagine traque de salão. Pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá, pula lá, pula lá, sem a gente nunca, nunca, nunca se interpretar. Nem pela pedra fundamental, nem pela lei que fundamenta a pedra fundamental, nem por aquilo que eu estive a assinar, nem por aquilo que eu estive a falar, sim, comandante para o outro realizar, é nada. É como se eu não existisse nem sequer no lugar. Porque por ali eu vou passar, vou barbarizar, e por isso mesmo vai ficar. Vai ficar. E do que eu estou a falar? E por que eu teria que, de fato, falar sobre o quê? Estou a falar. Estou a falar. Eu posso colocar reticência? Sim. Colocou reticência, deixou solto. Mas o meu direito de ficar calada não absolve as minhas faltas. Eu tenho o direito de ficar calada. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Sim, porque aqui, certamente, pessoas registradas não são fantasmas. Então, se pessoas registradas não são fantasmas, não pode, de fato, simplesmente não falar nada e, de fato, a coisa passa. Se a pessoa é registrada, então, deve ter, certamente, uma situação que deve ser apresentada, sim, para dar a ciência da pessoa registrada. Sim, morou nessa casa, depois dessa data mudou para essa casa, a vida foi fundamentada, sim, porque a pessoa que não é fantasma, a pessoa precisa de beber água, de comer, comida, mastigar. A pessoa precisa de, em algum momento, de algum remédio tomar, de roupa. Não é fantasma. Então não tem como a gente simplesmente sumir do mapa, não. Aí fica esquisito.
Fica esquisito a gente dizer que não tem registro. Sim, sobre isso, sobre aquilo, sobre isso. Fica assim. Fica muito mesmo difícil. Sim, porque aí eu vou voltar para o princípio. Sim, do simples. Do simples. Lá, a Escritura nos traz algo maravilhoso para a gente, pelo menos o básico a gente sustentar. De dia tem lá o sol, para as coisas do dia a gente poder enxergar. Então, se eu numa estrada estiver a passar, e por mais distraída que eu vier a ficar, é impossível não souber da estrada nada falar. É impossível. Porque você pode estar distraída, mas distraída não quer dizer que você fica fora do ar, não. Você está distraída. Não vai, de fato, prestar atenção em detalhes, que você não está ali para isso, você está caminhando. Mas você sabe alguma coisa da estrada a falar. Porque por mais distraída que a pessoa possa ficar, a pessoa bota reparo. Uma coisa aqui, outra acolá. Faz parte. Faz parte de quem tem registro em qualquer lugar. Então, eu não vi, eu não sei, me dou o direito de ficar calada. Beleza. Você tem o direito. Mas lembre-se que não é fantasma. Tem registro. Tem registro. E se tem registro, há de se considerar, sim, que tem de fato um livro escrito. É difícil quando a gente vê até rico, vivendo esse desprestígio. Sim, porque, olha, você, enquanto mendigo, que é de fato muito difícil, você tem registro. E você, enquanto mendigo, leva uma vida muito difícil. E ainda assim, você é visto. E ainda assim, ainda que muitos digam que é invisível, mas para muitos eles são vistos, são acolhidos. Podem até ser diferenciados. Ah, naquele dia ele estava bem vestido. Eu até estranhei isso. E olha que ele era mendigo, mas estava bem vestido. Agora, um rico, não ser visto, não está nem bem vestido, nem mal vestido, nem maltrapilho. Fica esquisito. Fica esquisito a gente formar um diálogo tão sem sentido. E por que eu estou falando disso? Ah, porque Deus me disse. Para eu, de fato, analisar. Sim, analisar muitas vezes caminhos. Sim, passa assim pelo caminho com a distração e veja se faz sentido. Veja se faz sentido a gente dizer que fulano não deixou registro.
saiu da condição de rico para mendigo, maltrapilho. Um dia estava até bem vestido, mas não deixou registro. Sumiu no paraíso. Sobre isso. Como isso realmente não faz sentido, Deus me disse: vamos esclarecer isso. Esclarecer isso. Sim, sendo você uma pessoa que tem registro e se fundamenta nisso, no registro, diga a você que você subiu no altar do sacrifício e ainda assim você deixou os registros. Então não tem como você passar nem na condição de fantasma, nem de mendigo, nem de rico, nem maltrapilho, nem pobre ou do tipo empobrecido. Você tem registro. E não se pode simplesmente desconsiderar isso. Sim, já que de fato alguém recebeu um livro que também tinha registro. Então, não devemos de fato achar que podemos simplesmente controlar vida simples no lugar, já que nós mesmos somos capazes da nossa própria vida complicar. Se vierem me perguntar se a minha vida eu desejei complicar, não. E até quem esteve a complicar vai dizer que também não esteve a desejar. Mas o que é que vai de fato fundamentar? É de fato a pedra fundamental de cada um. Se a minha pedra fundamental ali estiver de mim testemunhar, a minha consciência livre vai ficar. Se a do terceiro assim não realizar, pesada a consciência vai ficar. E vai viver como uma pedra no lugar. Uma própria pedra no lugar. E aí fica difícil. Fica difícil a gente continuar como pedra, rastejando, ao ponto de sepulcro a céu aberto virar e não ter a mínima condição da própria consciência levantar. Sempre a justificar, e quando for de fato, um dia se olhar, é uma montanha no lugar, sem condição nenhuma de se sustentar. Porque com toda certeza, o profeta Elias, no seu testemunho pleno, vai falar, ficou a saltitar numa pedra e outra. Deveria voltar para o Monte Carmelo, pedir autorização para lá entrar e ver o quanto é difícil a gente, de fato, confiar no que terceiros podem nos dar. A Escritura nos diz que bom é Deus. E por mais que a gente possa, bondade, honrar, somos falhos. E enquanto falhos, a gente pode, no momento que você precisar, a gente fraquejar. A confiança deveria colocar naquele que esteve a mandar o fogo purificador para a oferenda aceitar. E ali a gente poder, de fato, separar o bom e o mal do lugar. Para cordeiro manso a gente virar. Se a gente não quis assim realizar, a nossa consciência, por si só, vai nos levar para cada canto, para cada lugar. E o texto da consciência é o que vai contar. Não os rabiscos que você costumava, de fato, traçar para a tua própria consciência você violentar. Isso é beabá. E se isso é beabá, nós não podemos simplesmente, por cima
de consciência de ninguém passar. Existe um limite. O outro tem direito de se calar? Tem. Mas eu tenho o direito da minha consciência buscar o caminho de Deus, eu atravessar, para eu poder de fato falar de tudo aquilo que o outro não quis usar a boca, através de caminho a se estruturar. Então, eu não vou simplesmente falar. Disso eu não posso falar. Desde que, sim, seja coisas que possam mesmo interessar. Sim, porque vida particular não é do interesse de terceiros. Somente se o particular convidar o terceiro para, de fato, opinar, participar, escutar. Fora disso, vida particular não é, de fato, da alçada de ninguém tratar. Cabe a própria ossada realizar se assim desejar. Então, a lei é ótima. Me dá até o direito de me calar, sim, se o assunto for particular. E de assunto particular, eu só vou falar se eu desejar. Ninguém pode me obrigar. Se não pode obrigar a falar dos crimes que estiver a praticar, como poder de fato usar tortura, ou então consciência violentar, pegar frases soltas e querer de fato usar para me prejudicar, se assim vierem desejar? Devo lembrar que no Monte Carmelo, posso falar que eu estive de fato a morar, sim, conforme o Salmo 23. Sim, está a nos falar. Sim, durante o período que eu estive a precisar e pedir autorização a Deus para no Monte Carmelo eu estar, para a visão do profeta Elias eu poder alcançar e saber o quão maravilhoso é a gente poder, pés juntos, colocar e o fogo purificador a gente aceitar. Então, Deus me disse para mais uma vez clarear. Olha, eu não perco uma briga. Sim, sabe como é que é? Se quiserem de fato, é briga. Sim, porque levantar a espada para a minha língua cortar. Eu penso que isso não vai a ninguém beneficiar. Ninguém. Esse, com toda certeza, caminha com esse. Eu não posso, de fato, dizer que eu não tenho sabedoria para, de fato, não interpretar isso, perder tempo, para buscar a pedra fundamental e saber a raiz, pegar de qualquer pergunta que vier me lançar. Eu vou pegar o beabá, sim, porque é assim. Eu até já disse isso aqui, o divino sempre me disse. Tem que, de fato, começar pela porta. Ainda respeitar, sem considerar a base, que é o zero. E aí, de fato, todo o caminho trilhar do princípio até chegar lá.
para você respeitar os dois lados e poder, de fato, a resposta fundamentar. E uma próxima pergunta até você lançar, considerando a resposta da pergunta que vierem lhe lançar. Então, não é lícito a gente enganar. Diz o apóstolo, a gente pode até realizar. Mas a verdade de Deus chega antes de qualquer resposta aqui eu dar. E se é assim, Dona Maria? Sim, o Divino me diz, nós preocupados nunca vamos ficar. A sabedoria de Deus nunca vai nos faltar. Nem para mim, nem para ninguém que desejar de fato a pedra fundamental buscar. A minha pedra é o coração da pedra angular. É sobre ela. É sobre ela que eu estou a falar. E é sobre ela que a minha ossada eu, de fato, estive a depositar. Dando para ele o direito da minha ossada até enterrar. Se ele julgar por bem assim realizar. Tamanha a confiança que eu tenho naquele que um dia nasceu nesse lugar e alguém esteve a registrar. Porque com toda certeza fantasma ele nunca esteve a virar. Certamente veio fundamentar a verdade que Deus esteve a lhe dar. E se é assim, é um bom dia para a gente de fato começar a colocar pés firmes no lugar. Sim, se assim cada um desejar, é verdade. Bom dia e obrigada sempre. Sorria, Dona Maria, me diz o divino todos os dias.